Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Estava a pensar e até a escrever alguns, ou acrescentar os meus apontamentos e um dos é bom estar aqui de novo. Para mim, já passou algum tempo desde a última vez que eu tive o privilégio de estar aqui na igreja da Almada. Então, para mim uma alegria e um privilégio outra vez estar aqui convosco. Agradeço o pastor Paulo e toda a liderança da igreja pela oportunidade de estar aqui nesta abertura da conferência missionária. E sei que esta é uma igreja missionária, uma igreja que tem um coração que palpita mesmo na mesma forma que palpita o coração de Deus. Então assim, sinto-me bem recebido, sinto-me em casa e estou bem feliz saber qual é o nosso propósito hoje de glorificar o nome do Senhor, olhando para toda a seara, olhando para a tarefa que Ele tem para nós. Então pensei, em primeiro lugar, é bom estar aqui convosco. Também pensei, olha, é muito bom ver alguns ex-alunos do Instituto Bíblico, alguns dos graduados que graduaram nos últimos anos ao longo do nosso tempo cá em Portugal, e também alguns alunos atuais. Os ex-alunos já se tornaram amigos, os atuais estão a tornar-se amigos, então, e vocês também são os nossos amigos, então assim estamos gratos para estarmos aqui e é bom estar. Mas acima de tudo é bom estar na presença do Senhor, não é? Não importa os amigos que temos, os relacionamentos que temos, é bom estar na presença do Senhor. E hoje da manhã temos este privilégio de ouvir dEle, de pensar naquilo que Ele pensa e naquilo que Ele diz. E nós queremos agir em resposta àquilo que o Senhor está a dizer e indicar. Hoje, como o pastor Paulo disse, na função que eu tenho a dirigir e orientar este esforço missionário na parte da convenção das Assembleias de Deus, na parte de missões transculturais, assim é um prazer para mim trazer notícias à igreja de Cabo Verde, na parte dos missionários João Paulo e Isabel Duarte. Em abril, queria dizer em abril este ano atual, mas já mudou o ano. Então, em abril do ano passado, de 2019, a família mudou definitivamente, saiu de Portugal, deixou tudo, deixou o normal, deixou a sua vida, os familiares, e a família mudou para Cabo Verde, na Ilha do Sal. E de certeza alguns de vocês já lá foram ou já têm conhecimento do Sal. Sal não é uma ilha grande, nem tem muitos habitantes, mas é uma ilha que é um alvo da Igreja Assembleia de Deus de Cabo Verde. E ao pedido da tal Igreja Nacional, pediram a presença do missionário. E graças a Deus, Deus falou com alguém aqui no nosso meio, um de nós, um dos nossos queridos irmãos, uma das nossas famílias, para se deslocarem para lá. Então eles estão lá com propósito, em primeiro lugar, acima de tudo, ganhar almas, a ver pessoas se tornarem discípulos de Jesus Cristo e plantar a igreja lá na Ilha do Sal. Então eles estão a trabalhar nisso. Obviamente há um tempo, ou é um tempo de adaptação, não é fácil. Quem já experimentou essa mudança de um país para o outro, de uma cultura para outra cultura, eu já fiz mais do que uma vez, de certeza entre nós também há pessoas que já fizeram isso. Leva algum tempo para se adaptar e sentir bem, mas eles estão a fazer muito bem, já com uma filha na escola e viver, adquirir uma casa, etc. E graças a Deus estão a trabalhar, e esta igreja tem participado não só no tempo de adaptação, mas também nesta fase inicial, fase de arranque deste tal trabalho. E eles estão a olhar, vocês sabem como é que é, no novo sítio temos que olhar o que existe, o que está à nossa volta e pedir a Deus. Então, Deus, qual é o rumo certo? Sabemos que o rumo é mesmo o rumo do Senhor, mas também Ele dirige os nossos passos. Então eles estão ali a olhar, a orar e trabalhar, mas sempre com a oração o Senhor dirige os nossos passos.
Apresente-nos as oportunidades de falar com as pessoas. Queremos se encontrar com as pessoas certas, as pessoas chaves. E eles estão neste processo diariamente, constantemente. Estão a encontrar com crianças no seu bairro e já passaram algum tempo com elas, não só a dar prendas e boas-vindas, etc., mas também para estabelecer o contacto. Graças a Deus, há pouco tempo, até na convenção de outubro, eles apresentaram à convenção o sonho para adquirir um espaço, um lugar para iniciar uma casa de oração. Neste caso, é a garagem deles. Então, não fazia parte do contrato, mas eles adquiriram, desde outubro até agora, conseguiram aquele espaço por um preço razoável, acessível, e ainda não começaram, penso eu, com cultos formais, mas já tem um espaço, já tem um lugar para as crianças vierem, também pessoas à sua volta. Está a trabalhar também na área da educação religiosa, na escola da filha deles, e também na prisão, abriu a porta a estar na prisão. Então Deus está aos poucos a mostrar o caminho que Ele tem para este casal, e esta igreja faz parte. Então, quero dizer em nome da agência missionária, obrigado. Quero dizer em nome dos missionários Duarte também, obrigado. E também quero dizer em nome do povo em Cabo Verde que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador, um grande obrigado. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O tema desta semana e deste ano, quanto às missões, e não podemos parar. Irmãos, o seu esforço, as suas orações, o seu sacrifício faz diferença. E um dia deste lado do céu, não vamos saber, mas um dia vamos estar no céu e perceber que grande diferença isto fez. Então, quero vos encorajar a continuar desde já. Nos últimos... Não chegou a 2 anos, mas nos últimos tempos a razão que eu não estive cá durante muito tempo, não porque eu fiz uma asneira e o pastor Paulo não me convidou. Graças a Deus. Penso eu. Mas eu passei algum tempo com a minha família no meu país a visitar as nossas igrejas, porque também nós somos missionários e nós temos pessoas à nossa atrás, estão a nos apoiar para estar aqui a fazer e realizar este trabalho. Então passamos algum tempo alargado com elas, a visitar aquelas igrejas, os irmãos que estão investidos, que estão plenamente com as suas orações, com os seus contributos, com tudo, estão com este investimento em Portugal. Então passamos tempo com elas a visitar não sei quantas igrejas, muitas igrejas. Viajei milhares e milhares e milhares de quilómetros para visitar estas tais igrejas, mas valeu a pena. E lembro-me, uma vez estava numa conferência missionária, neste caso um jantar de missões. Não sei se a igreja aqui da Almada tem essa prática, mas um jantar de missões. E foi uma experiência um pouco única, porque, por norma, na minha realidade, quando eu visito uma igreja, eu vou sozinho. Eu com a minha família, mas representamos, neste caso, o campo de Portugal e o nosso trabalho. E um outro missionário qualquer está numa outra igreja a representar... seja qual for o país, não importa, mas está a representar o trabalho que Deus está a realizar através das suas vidas. Mas neste caso, o jantar de missões foi um pouco diferente. Houve quase 20 missionários. 20 missionários reunidos, missionários todos transculturais de todo o mundo, representando a América Latina, a África, a Ásia, a Europa, a América do Norte. Foi impressionante. Até foi uma alegria, porque também muitos são amigos nossos e só de vez em quando, de uma vez em 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos nós conseguimos estarmos juntos. Então foi um prazer. Mas cada missionário teve oportunidade, alguns minutos para apresentar o seu ministério. Sei que isto acontece também aqui na nossa igreja. Nós temos os missionários a passar por aqui a dar tipo relatório. O que está a passar? O que Deus está a fazer? Quais são as vitórias e quais são os desafios? Quais são as perspectivas? Qual é a visão?
qual é a oração. Então, foi neste sentido que todos apresentaram-me e eu também falei sobre Portugal. E penso que falei bem. Até eu domino muito bem a minha língua nativa. Falei melhor do que estou a falar agora. Mas falei sobre Portugal, falei sobre a necessidade, falei sobre aquilo que Deus está a fazer, falei sobre as igrejas, os perdidos e tudo. Eu apresentei e foi uma apresentação bonita neste sentido. Todos os missionários fizeram. O último missionário, e eu já conheço este missionário desde há algum tempo, mas um missionário bastante velho, não sei quantos anos tem, mas já passou anos e anos e anos no campo missionário. Com todas estas apresentações bonitas, ele ficou de pé, chegou a vez dele, ele chegou à frente do povo aquela noite e ele começou assim, já vestido em roupa tipo nativa da região dele. Ele disse isso: estou aqui esta noite representando 1,6 bilhões de muçulmanos que não conhecem Jesus Cristo como Salvador. E ele declarou em voz alta: as últimas palavras de Jesus Cristo devem ser a prioridade da nossa igreja. Devem ser a nossa primeira prioridade. E todas as apresentações foram bonitas e boas. Mas naquele momento, o tal missionário se levantou e ele exprimiu aquilo que é tão importante para nós. No caso dele, representando um número quase incontável daquele grupo muçulmanos. Mas cada missionário representa um certo povo. Nós temos um missionário a servir já na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Ele representa aquele povo. E nós, nas nossas orações, estamos a juntar com ele para fazer algo entre aquele povo, para fazer chegar a salvação. Um outro missionário português está a servir em Guiné-Bissau, e ele e a sua esposa e a sua família. Também ele representa aquele povo. Eu não sou português, mas no meu tempo fora, quando eu estou com as outras igrejas no meu país, também eu represento Portugal. E a salvação que é preciso aqui em toda a área do país. E as palavras dele foram impactantes. As últimas palavras de Jesus devem ser a nossa primeira prioridade. Pensa nisso. As últimas palavras de Jesus devem ser a nossa primeira prioridade. Em resposta à pergunta qual é o fim do homem, há um documento que fala sobre a doutrina da igreja, diz em resposta disso: o fim principal do homem é glorificar a Deus e glorificá-lo para sempre. Também no Novo Testamento vemos que a maneira particular na qual Deus é glorificado é através da missão. Então, se o nosso fim é glorificar a Deus, e é através da missão que nós glorificamos o Senhor, então, irmãos, nós temos que pegar nas últimas palavras do Senhor e torná-las a primeira prioridade na nossa vida. A declaração de um missiólogo é isso, a missão da igreja. Qual é? Em missões. Não é um programa. Não é algo ao lado, não é algo tipo extra. A missão da igreja é em missões. É em missões. Então vamos ver, vamos comigo, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler algumas das últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Se estas últimas palavras devem ser para nós a nossa primeira prioridade, vale a pena perceber quais são as palavras, certo? Tá bom. Então Mateus, capítulo 28, muitos que estão na igreja já decoraram esta passagem ou estes versículos desde há muito tempo. Mateus 28. 28, versículo... Vamos começar o versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ide, ensinai e batizai. As últimas palavras do Senhor. Marcos, vamos lá. Marcos, capítulo 16. É bastante semelhante. Marcos 16, a partir do versículo 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E agora as palavras dele. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criação. As últimas palavras do nosso Senhor. Vamos saltar e ler em João capítulo 21. Vamos voltar a ler em Lucas e vamos passar mais tempo ali. João capítulo 21. Conhecemos esta história, isto é Jesus a perguntar a Pedro, versículo 15, 21, 15, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Qual foi a resposta de Pedro? Claro, Senhor. Claro, eu te amo. E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Atos, vamos a Atos. E depois voltamos a ler em Lucas. Mas Atos capítulo 1. Temos outra vez aqui as últimas palavras do Senhor. A partir do versículo 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E agora em Lucas. Lucas capítulo 24. E aqui vamos focar a maior parte do nosso tempo. Lucas capítulo 24. Nestas últimas palavras que já temos ouvido e lido, o que encontramos? Penso que encontramos uma missão clara. Penso que encontramos uma visão exata, certa. Não há dúvida nenhuma, não há falta de clareza, não há um sinal cruzado com outro sinal, não há confusão, não há como discutir, nem desconcordar, nem ignorar para o seguidor de Jesus Cristo. Se as últimas palavras têm que se tornar a nossa primeira prioridade, temos que perceber que ir, pregar, batizar, fazer discípulos em toda a criação, entre todos os povos, é o trabalho, é a tarefa, é a missão da igreja. Não há hipótese. Isto não é para o pastor, isto não é para um edifício, não é para uma congregação, não é para uma denominação. Isso é para cada crente em cada lugar, na sua casa, no seu bairro, por onde é que for. É para todos. E fazemos isso, interessante, na missão de Deus fazemos isso, irmos e pregamos e batizamos e discipulamos. Fazemos isso, falando de Portugal, entre os portugueses em Portugal. Do norte ao sul, de oeste a leste, fazemos em toda a parte, mas também fazemos entre os portugueses que se encontram no estrangeiro. Isto faz parte da missão do Senhor. Também fazemos tudo isso entre os estrangeiros que estão em Portugal.
Isto faz parte da missão. E também fazemos isso entre os estrangeiros que vão viver no que faz sentido a nós, no estrangeiro, mas sim no país deles, no lugar deles. Ou seja, nós fazemos isso entre todos, em todo o mundo. Entre todos. Não há exclusividade neste sentido na missão do Senhor. Nós vamos, a igreja vai. As últimas palavras de Jesus dão-nos claramente as nossas ordens. E é ir, fazer discípulos, pregar o Evangelho, não parar, não desistir. Vocês vão, a igreja vai receber o poder do Espírito Santo para realizar este trabalho. Isso é a nossa tarefa. Lucas. As palavras de Lucas são um pouco diferentes, mas continuamos nesta linha. Vamos ler a partir do versículo 44, Lucas 24, 44. Jesus já ressuscitado, ele está aqui nesta cena, está aqui com alguns dos seus discípulos que creem em Jesus. E ele diz em versículo 24, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar de entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vocês sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos do poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O que encontramos aqui? Diz em versículo 45 que Jesus abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Como é que isso pode ser possível? Não sei se éramos já judeus com muito conhecimento da palavra ou não, mas é bem provável. De certeza eles tinham passado o tempo com Jesus. Assim, Jesus já tinha explicado muita coisa. Eles já, como discípulos, já tinham visto muita coisa. Mas mesmo assim era necessário para Jesus explicar outra vez as Escrituras. Vocês podem identificar com este sentimento. Já como crente, já como seguidores de Jesus Cristo, olha, nós precisamos de ouvir a palavra e ouvir a explicação, porque às vezes nós não entendemos. Isto não significa que um é muito mais esperto do que o outro. Significa que todos nós precisamos de perceber o que diz o nosso Senhor, qual é o significado daquilo que Ele está a dizer e mostrar. As últimas palavras de Jesus, claramente, desde o seu tempo na escola dominical, id por todo o mundo pregai o Evangelho. Quantos lá foram? Já sabemos, já decoremos. Já sabemos o que está já no coração e na mente e na boca. Dizemos e glorificamos ao Senhor. Amém. Mas quantos lá foram? Quantos estão a contribuir? Quantos estão a orar? Então foi por isso que Jesus, versículo 45, abriu o entendimento daqueles discípulos. Então isso, irmãos, é a minha oração hoje da manhã. Que Deus abrisse o nosso entendimento para nós compreendermos aquilo que Ele tem. Aquilo que Ele está a dizer. Não significa que nunca ouvimos, não significa que nunca fizemos alguma coisa, mas significa que nós temos que receber do Senhor o entendimento que é preciso, para depois agirmos pela fé. E Ele abriu o seu entendimento, seguir e conhecer. Ele diz em versículo 46, isso, assim está escrito. Isso é a explicação dele. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia.
Isto já fazia parte das Escrituras. Já tinham ouvido isso. Não era uma novidade para elas. Jesus explicou. E ele estava a explicar para que eles pudessem compreender a pessoa que ele é e a sua missão. A Igreja de Jesus Cristo, de todos os tempos, desde o início até o fim, tem que conhecer o seu Deus. Quem é o nosso Deus? Quem é Jesus e qual é a sua missão? Temos que perceber. Não vale a pena só dizer, sim, eu sei, e depois vivemos a nossa vida. Não vale a pena fazer o nosso programa e viver aquilo que nós queremos sem agir conforme a missão do nosso Senhor. Temos que perceber. Seguir e conhecer. Isso é um tema repetitivo que nós vemos ao longo da Bíblia, ao longo do Novo Testamento. Lembramos quando Jesus disse aos pescadores, siga-me. E o que eles fizeram? Deixaram tudo e o seguiram logo. E disse àquela cobrador de impostos, siga-me ou segue-me. E o que ele fez? Deixou logo o seu trabalho, o seu sustento, a sua identidade, deixou logo tudo isso para trás e seguiu o Senhor. Paulo também disse, me imitar como eu sou imitador de Cristo, ao escrever aos Coríntios. E não sabemos se fizeram bem ou não os Coríntios. Mas sabemos que Paulo exprimiu isto. Olha, eu sou já seguidor de Cristo Jesus, então estou a dar um bom exemplo para vocês. Então faz favor, vem. Seguem o meu exemplo. Mas interessante, os discípulos ainda não perceberam. Com toda a explicação, não perceberam. Lembram-se aquela cena em Atos capítulo 1, quando os discípulos perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Estavam a pensar, olha, o rei chegou, graças a Deus. Estamos sob a pressão e opressão deste tal governo tão mau. Então, graças a Deus, o rei chegou e ele vai matar e ele vai vencer. Então, por isso, eles fizeram esta pergunta, não percebendo a pessoa nem a missão do Senhor. Fizeram esta pergunta. Jesus tinha acabado de explicar durante 40 dias muita coisa, mas eles não perceberam sobre o reino de Deus. Também os discípulos não perceberam quando Deus ou Jesus parou e falou com uma mulher desprezada na Samaria. Ele passou muito tempo a falar com ela, a explicar sobre a sua vida, a explicar sobre o reino de Deus. Os discípulos não perceberam. Senhor, por que estás a fazer isso? Não fazes assim, não falas com uma mulher, não falas com uma samaritana, não faz sentido. Eles não perceberam nem a pessoa, nem a missão do nosso Senhor. Os discípulos não perceberam quando Ele parou no seu caminho. Ele parou no seu caminho para curar e restaurar a visão de 2 cegos na saída de Jericó. Na saída. Saída significa já estamos a ir. Vamos sair daqui hoje de manhã. Não sei, mais cedo ou mais tarde, mas vamos sair. E quando saímos já temos um destino em mente, certo? Pode ser a casa, pode ser a casa dos amigos, pode ser fazer compras, não sei. Outra igreja, outro culto, não sei onde é que vamos. Mas temos um destino em mente. Jesus estava a sair da cidade de Jericó, mas Ele parou para restaurar a visão de 2 cegos. Os discípulos não perceberam. Conseguiram ver o poder e a ação de Jesus, sim, mas percebendo o propósito e a pessoa dele, não perceberam. Também não perceberam quando ele parou dentro da cidade, quando uma mulher tocou a sua roupa e aquele poder saiu. Quem me tocou? É Jesus. Há tantas pessoas à nossa volta. Todos estão a tocar. Não, mas algo aconteceu e ele parou. Eles não perceberam. Nem a pessoa, nem a missão. E vez após vez, exemplo após exemplo que nós vemos, os discípulos não perceberam. Até os próprios pais de Jesus não perceberam a pessoa nem a missão. O que Jesus disse a elas quando ele estava perdido no templo, ele diz, por que é que me procuráveis? Qual é a razão que vocês procuram? Porque eu estou bem. Ele diz, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai?
Estava a falar sobre a missão dele. Então, em palavras claras, Jesus disse a todos: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é a missão. E disse isso para não perder nenhum dos que o Pai me deu. Isso é a pessoa e a missão do nosso Deus. Igreja, nós temos que conhecer a pessoa de Jesus. Novo ano, nova conferência missionária, um novo dia, uma nova oportunidade de ouvir e responder e agir pela fé. Nós temos que conhecer o nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E nós temos que obedecer na sua missão e entender a sua missão. Se, de certeza, irmãos, encontramos na Bíblia esta verdade: Deus nos ama. Encontramos a verdade que Deus nos conhece, que Ele cuida de nós. Amém. E graças a Deus. Se Deus nos abençoe, Deus envia os seus anjos para nos proteger. Deus nos dá poder através do seu Espírito. Tudo isso é verdade. Contudo, irmãos, Deus é sempre, todos os tempos, todos os dias, definitivamente, eternamente, Ele está sempre mais preocupado com os planos dele do que os planos meus, os planos teus. Está sempre mais preocupado com a visão dele, com o reino dele, do que o reino meu. Está sempre mais preocupado com o cumprimento do propósito dele do que o propósito meu. Faz sentido? Por quê? Porque a pessoa e a missão, isso é acima de tudo. Temos que perceber: o Filho do Homem veio buscar e salvar, e Ele nunca desviou deste propósito, até a cruz e até a sua morte. Lucas continua a dar-nos um entendimento aqui, no que ele escreve, versículo 47, as últimas palavras. Diz: ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O que encontramos aqui? O que isto diz sobre a missão? Diz que a pregação sobre pecado, sobre perdão, é central na missão de Deus. A pregação da palavra, muitas vezes, e não sei se encontrou ou não, é bem provável, mas ou ouvimos ou pensamos: olha, eu vou viver de tal forma, como diz a Bíblia, eu vou viver de tal forma na minha vida que até os ímpios vão conhecer que há um Deus. E graças a Deus, a Bíblia afirma isso. Mas isso é um problema quando nós negamos a nossa parte de abrir a nossa boca e também falar de Jesus. Evitamos o falar e tentamos só agir. Isto não se faz. Agir, sim. Comportar-se, sim. Como cristão, certamente. Mas, irmãos, temos que abrir a nossa boca. Isso faz parte. Isto é falar sobre Jesus Cristo, o Messias, Salvador do mundo, a nossa única esperança. Isso é pregação. Tem que ser central na missão de Deus, nas últimas palavras do nosso Senhor. Jesus disse em Marcos capítulo 1, arrependem-se e creiam nas boas novas. Disse em Atos 2, diz Pedro, arrependem-se a cada um de vocês. Paulo diz em 2 Coríntios, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva ao quê? A salvação. Essa pregação tem que ser pregada. Atualmente estou a dar uma disciplina, estou a acabar com uma disciplina no Instituto que é o Homem e Pecado. Antropologia e a Martiologia. Mas o homem e pecado. E esta é tão importante para nós. Se o homem é salvo através de Jesus Cristo, amém. Se o homem foi criado perfeitamente dentro da vontade do Senhor, amém. Graças a Deus por isso. Mas temos que perceber que também nós falhamos perante o nosso Deus. Nós somos pecadores. Não há ninguém que faz bem. Não há ninguém que é bom, senão o Senhor. Nós temos que perceber isso. Irmãos, as boas novas não são tão boas se nós não percebemos a nossa condição de ser perdida. Estamos perdidos.
Então isso é preciso pregar a palavra, e esta palavra tem que incluir o conceito, o facto de pecado e o perdão que vem através de Jesus Cristo. E Jesus disse, a minha mensagem será pregada. E a igreja diz, amém, amém. Diz, a minha mensagem, que se eu não pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, tenho notícias para vocês. Já começou em Jerusalém há 2000 anos. Já chegou a Portugal há muitos anos. Já também é o tempo de ir de Portugal para todas as partes. Para todos os cantos deste país, todos os povos que nele habitam e a todo o mundo, conforme a direção do Espírito Santo. Já é o tempo. Mas Jesus diz, a minha mensagem será pregada. Mas também ele disse que vocês são os que vão pregar lá. E é ali, às vezes, que nós paramos. Ficamos assustados. Preferimos ouvir, sim, a mensagem de Jesus Cristo será pregada. Amém. E preciso pregar esta mensagem? Sim, isso é o plano dele. Isso faz parte da missão dele. Somos nós, a igreja. Irmãos, vocês conhecem pessoas que nunca na minha vida, eu vou conhecer, nem encontrar com elas. Mas vocês vão ter relacionamentos com elas, vão passar tempo com elas, vão tomar café, vão estar em casa, vão ser amigos, conhecidos. Também eu conheço pessoas que vocês não vão conhecer. E também os missionários em todas as partes. Isso faz parte para todos nós fazemos isso. Interessante. Foi aquela jantar de missões com todos os missionários. Foi bonito mesmo ouvir aquela noite. Não só aquela declaração feita pelo último missionário, mas ouvir sobre o trabalho, a obra de Deus. Só naquela reunião ouvimos disso, ouvimos de formação de pastores e líderes em muitas áreas do mundo. Ouvimos falar sobre o alcance ou alcançando crianças na África, muçulmanos na Ásia, treinando líderes, alcançando universitários e refugiados ao nível da Europa, evangelismo e plantação de igrejas na América Latina, e continuou. Foi tão bonito. A mensagem está a ser pregada em todas estas partes. E pergunto à igreja da Almada, onde é que estamos a pregar o Evangelho? A quem? Com quem é que estamos a falar? Melhor, com quem você está a falar. Porque somos a igreja toda. E juntos fazemos, mas também todos nós temos uma resposta individual, uma carga individual. O que você, o que eu estou a fazer. E versículo 48, 49, em terceiro lugar, diz Jesus, vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, e permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. 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 Irmãos, a missão sem poder é uma ação mesmo sem nada, que vale nada. É uma ação humana, é uma ação talvez que é uma ação boa, com boa intenção, mas sem a presença e o poder do Espírito Santo não vai cumprir nada, não vai alcançar nada, não vai transformar ninguém. Mas o contrário também é certo. Com o poder e a presença do Espírito Santo de Deus, vai transformar vidas, vai mudar casas, vai salvar pessoas e almas. Deus faz isso. O crente precisa, Jesus está a dizer aqui, o crente precisa aquilo que Deus promete para cumprir o propósito dele. Vou repetir. O crente, cada crente precisa aquilo que Deus promete ou prometeu para cumprir o propósito dele. Podemos começar com boa vontade, podemos começar até com ânimo e energia e força, mas se nós não vamos e agimos através daquilo que é falado aqui, o Espírito Santo, não vamos cumprir nada. Não vamos alcançar. Não vamos cumprir a missão do nosso Deus. Qual é a promessa? Vemos isso em João e
Em muitos lugares, Atos também, mas isto é o Espírito Consolador, o Espírito de Deus, Ele vem com poder. Irmãos, pela minha óptica, nestes tempos, estamos a sofrer como igreja, estamos a sofrer uma crise de poder. Deixe-me explicar. A igreja moderna está a sofrer de uma crise de poder. Não existe, esta tal crise não existe porque não há poder. Ou o poder desapareceu. Ou a Deus ainda não dá. Não tem a ver com isso. Deus está. O poder está. O Espírito está. Em cada um de nós. Mas é uma questão de aproveitar o poder que Deus tem. Esta é a crise. Nós temos na igreja moderna aquilo que nós precisamos. Temos as nossas condições. Temos os bancos. Temos as instalações, temos casa, temos roupa, comida, temos amizades, temos programas até para ensinar os nossos filhos e os nossos jovens. Temos programas para dar coisas, para ajudar o sem-abrigo e tudo. E tudo isso, irmãos, não é nada mal isso. Isso é bom. Mas isso não é suficiente. Tecnologia, muito bom, instrumentos, gostei muito, imenso, obrigado grupo de louvor, o tempo de louvor hoje da manhã, estou tão grato por tais talentos que eu não tenho uma voz e mais nada, então estou tão grato, mas isso não é suficiente, falta-nos aquilo que nós precisamos, e o que é preciso? O Espírito Santo e a operação do seu poder. O Espírito de Deus é o manancial de tudo o que a igreja precisa. Manancial para mim, como estrangeiro, não é uma palavra tão conhecida. A fonte eu entendo. Manancial, não tanto. É uma forma diferente de exprimir. Então eu fui ao dicionário para perceber melhor a definição de manancial. Eu encontrei esta. Manancial que é uma fonte, mas manancial, denominação de nascente profusa de água que flui ou corre copiosamente. Aplique isso ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso manancial. Oh, uau! Nascente profusa da água viva que flui ou corre copiosamente. Não é uma pinga de poder, não é uma coisa pequenina, mas isso é tudo o que é preciso para a igreja cumprir o propósito do nosso Deus. Irmãos, não há razão para faltar este poder, não há razão para estar em crise de poder, porque o poder já está. Andamos muitas vezes na nossa vida com pressa. Podem identificar com isso? Vivemos a vida com pressa. Temos que fazer isto e aquilo, e atende isso e aquilo, e trata isto ou aquilo, e fazemos isso todos os dias. Certo? É assim que nós vivemos. De certeza, naquela altura na qual estamos a ler e refletir hoje de manhã, a vida era um pouco diferente. Talvez um pouco menos apressado. Mas hoje em dia estamos a viver com pressa, mas mesmo assim Deus diz, ou Jesus diz, alguma coisa aqui que é interessante. Mesmo com a vida talvez um pouco mais apressada, Ele diz em versículo 49, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. É um prazer pessoal, eu gosto muito de trabalhar com jovens, universitários, aquela idade, os alunos que fazem parte do Instituto Bíblico, aquela faixa etária para mim é fantástico. Gosto bastante. Mas naquela idade, por norma, numa generalidade, por norma, há um grande desejo, tinha um fogo por dentro para servir ao Senhor, para fazer algo que faz diferença. E irmãos, eu admiro isso e gosto de ver isso, gosto de encorajar isso nestes alunos e as outras pessoas, e graças a Deus por isso. Mas uma coisa que é interessante, muitas vezes naquela idade, nós queremos começar já, fazer já. Mas não queremos parar e esperar. Temos que fazer, temos que ir, temos que salvar todos hoje de manhã. Se não de manhã, tem que ser à tarde.
ou qualquer coisa assim. Temos que fazer, e Jesus diz aqui, não vale a pena o seu esforço sem esperar para ser revestido do poder do Espírito Santo. Então, para avançar, a igreja tem que parar. Isso não faz sentido. Mas para cumprir, a igreja tem que parar e esperar, ou melhor, tem que estar na presença do Senhor, recebendo dele, para depois fazer e cumprir a missão do nosso Deus. Irmãos, neste início deste ano, isto tem que ser o nosso propósito. Parar. Não podemos parar, mas temos que parar para receber, para depois não parar. Faz sentido? O Senhor está a dizer a nós hoje, a cada crente, nós temos que passar tempo na presença dEle. Pode ser aqui, hoje, no altar. Pode ser amanhã ou hoje à noite na sua casa. Pode ser no carro. Pode ser no emprego. Mas temos que estar na presença do Senhor, esperando dEle. Ele vai nos encher, vai nos ungir. E assim podemos ter ouvidos para ouvir, um coração para perceber. E assim podemos falar conforme dirige o Espírito Santo de Deus. Programas ou iniciativas de evangelismo a igreja deve ter. Ao mesmo tempo, todos os dias, em todos os momentos, nós somos a fragrância de Cristo Jesus em toda a parte. Então não temos que esperar até tal sábado, quando o grupo de evangelismo se reúne, para depois irmos para não sei onde, a praça ou qualquer sítio, para pregar o evangelho. Sim, eu vou pregar no sábado. Mas segunda e terça estou de pausa, é dias de folga. Quarta, quinta estou ocupado com outras coisas. Estou a fazer sentido, espero eu. Todos os dias representamos o nosso Deus, percebendo quem Ele é, qual é a sua missão. Nós precisamos ser revestidos do poder do nosso Senhor. A missão começa com o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Começa com o entendimento e convicção que a mensagem do reino de Deus tem que ser pregada. Começa com o poder do Espírito Santo. Ide por todo o mundo são as últimas palavras de Jesus Cristo. E estas últimas palavras têm que se tornar a nossa primeira prioridade.